Crianças! Vamos começar mais uma aula hoje, aula de história, tá certo? Então peguem o módulo de vocês e abram nas páginas 368 a 370, certo? Enquanto vocês pegam, a tia quer deixar um versículo que se encontra em 2 Crônicas, tá? No capítulo 15, no versículo 7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então Deus está dizendo para a gente assim: olha, não desanima, né? Independente da situação, continue forte, né? Por quê? Porque Deus está ao nosso lado. É Ele quem cuida de nós. E se Ele está dizendo para que a gente não fique triste, não perca as esperanças, continue forte, é porque Ele vai nos dar forças. Olha como é importante, né? Então vamos orar. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar força a cada dia, Senhor, por cuidar da nossa família, da nossa escola, dos nossos amigos, ó Pai. Que o Senhor continue, Senhor, perdoando os nossos pecados e nos ensinando a melhorar a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Peguem o módulo de vocês, tá? Vocês vão acompanhar a leitura, tá certo? E a tia vai lendo aqui e vocês vão acompanhando aí, tá? Então, na página 368, a gente vai ter o título A Sociedade Açucareira, tá certo? Uma das razões pelas quais as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram foi o fato de os primeiros colonos terem plantado nelas com sucesso mudas de cana-de-açúcar. Em 1532 teve início o plantio da cana-de-açúcar no Brasil. Dela se obtinha o açúcar. Então o açúcar ele vem da cana-de-açúcar, tá? Um produto raro e muito caro na Europa. A transformação da cana em açúcar era feita em lugares chamados engenhos. Então, esses lugares pegavam a cana-de-açúcar e transformavam em açúcar. Esse açúcar que chega nas nossas casas, tá certo? Que adoça, né? O café, o suco, tá certo? Com a plantação de cana-de-açúcar na colônia, os portugueses pretendiam resolver duas questões: garantir que nenhum outro país invadisse as terras do Brasil e obter mais lucros com as colônias, com a colônia, tá certo? Então a cana-de-açúcar, ela levava para eles, tá certo? Dinheiro através da comercialização do açúcar, tá certo? Então a cana-de-açúcar era transformada em açúcar e o açúcar ele passava a ser vendido. E essa venda trazia muitos lucros, tá certo? Para eles, tá? Então, quando os portugueses começaram a plantar cana-de-açúcar e montar engenhos no Brasil, que eram os lugares onde ocorria essa transformação da cana-de-açúcar para o açúcar, tá? Eles contaram com a ajuda dos holandeses, que já comercializavam o açúcar produzido em outras colônias portuguesas. Tendo decidido ampliar seus negócios, os holandeses concluíram que teriam mais lucro se emprestassem dinheiro para que o Portugal implantassem os engenhos e, em troca, exigissem o direito de refinar e distribuir o açúcar no mercado europeu. Então, olha só, né? Como foi importante essa época, né? Para que eles tivessem lucros, tá certo? Por causa do solo fértil e do clima favorável, quente e úmido, no litoral do Nordeste brasileiro foram criadas muitas fazendas e fundadas diversas vilas e cidades, como Olinda, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. Nas regiões destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar,
foram construídas fazendas. Olha só, viu? Prestem atenção. Nelas viviam os chamados senhores de engenho, com as suas famílias e os trabalhadores da fazenda. Na maioria, escravos. Olha só, gente. Escravos que haviam sido capturados em sua terra natal e vendidos a eles. Então, os escravos eles eram capturados onde eles viviam e eram levados para esses senhores de engenhos. E esses escravos, eles trabalhavam, né? Então, eles eram escravizados ao trabalho, tá certo? Então, aqui, ó, nessa figura aqui, tá bom? Que a tia vai mostrar para vocês. Tem algumas informações sobre canavial, grande plantação de cana. A cana era cortada e transportada do canavial para a casa de engenho. Casa de engenho, o lugar em que a cana era moída para a extração do caldo, que depois era cozido e transformado em açúcar. Olha que legal como era transformado em açúcar, né? O processo, tá? Senzala, lugar em que os escravos dormiam. Então, o lugar onde eles dormiam recebia o nome de senzala, tá? Casa dos empregados, lugares em que os trabalhadores livres viviam com a família. Esses não eram escravos, tá? Capela, a construção na qual eram realizadas festas e as cerimônias católicas, como batismo e missas, tá? Casa grande, residência dos fazendeiros, também chamados de senhores de engenho, e de sua família, tá certo? Então, em cada lugar desse, certo, vivia uma família, só que de diferentes, né, status. Tinha o senhor de engenho, os fazendeiros, os trabalhadores livres que não eram escravos, os escravos que eram capturados, tá certo? A maior parte do trabalho nas fazendas era feito por escravos, tanto indígenas quanto africanos. A escravidão de indígenas e africanos foi muito violenta. Eles trabalhavam várias horas por dia. Em geral, sofriam castigos físicos se discordassem do senhor de engenho. Então, olha só como era triste, né? Se eles não trabalhassem, se eles discordassem da ordem do senhor do engenho, tá? Eles eram castigados, eles eram violentados. Através de quê? Eles apanhavam, tá certo? Então, ficavam presos, tá? Então, de várias formas, eles sofriam, tá certo? Por não concordar com alguma ordem que o senhor de engenho davam a eles, tá? Então, olha só, vocês vão realizar a atividade agora da página 370, tá? Tem algumas perguntas, vocês vão completar, certo? Algumas informações com o texto que a gente acabou de ler, tá certo? Então, vocês vão ler novamente para poder responder, tá certo? Então, prestem atenção, leiam para aprender ainda mais, tá? Sobre esse assunto, tá? Que é muito importante a gente saber, tá bom? E façam a atividade de vocês com muito capricho, tá? E até a próxima aula. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Tchauzinho!